noite, igreja. Paz seja com todos. Louvado seja nosso Deus. Conheço o pastor Emerson já há alguns anos e nós temos caminhado em amor com ele, com a sua família, minha família. E hoje é um privilégio estar aqui. Eu sou pastora em Mauá da Serra há 14 anos e esse ano eu assumi Rio Branco do Ivaí também. Então eu vou para Rio Branco do Ivaí na sexta-feira, faço o culto sexta-noite, fazemos um jejum sábado de manhã, fazemos um culto domingo de manhã, aí eu almoço e venho para Mauá da Serra para fazer o culto da noite. E por que eu faço tudo isso? Porque não tem obreiro para ir. Eu não estou lá porque eu quero ter mais uma igreja, porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho uma igreja, tenho um marido cego, tenho 3 cachorros, tenho muito o que fazer, mas não tenho obreiro para ir. E como eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor me enviou. É por isso que eu estou aqui. E hoje o privilégio de vir pregar a respeito de Jesus Cristo. Ele é a cura. É sobre ele que nós vamos falar. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Amém? Encontraram? E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que um semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100 por um. Aí lá no versículo 14, diz assim: o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo ele ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer as recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. E estes, os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, a 60 e a outros 100. Diga assim, fala comigo. Senhor Jesus, fala comigo. Fique à vontade, Espírito Santo, trata conosco aquilo que nós precisamos. Nos colocamos à disposição para que o Senhor use, porque vaso, meu Deus, não tem pernas nem braços, precisa ser conduzido. Que o Senhor me conduza onde o Senhor quiser, mas que esteja cheio para transbordar e continue a se encher e continue a transbordar para atingir outras vidas, para fazer aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando eu ouvi essa palavra para mim era a respeito de salvação. E eu ficava muito triste, porque eu entendia que essa palavra a respeito de salvação era só 25% das pessoas que recebiam a palavra, que a palavra vingava. E eu ficava muito triste com isso. E essa frase sempre me tocou o coração: o semeador saiu semear a sua semente. E aqui o semeador não semeia como hoje, com máquinas
e nem semeia como nossos avós com aquela maquininha que batia, abria grão por grão. Mas ele tinha um embornar, um picuá, uma bolsa, entenda como você entende, e ele colocava uma medida de semente, e essa medida, que fosse uma medida, ele colocava dentro, era um alqueire, porque com aquela quantidade, ele podia semear um alqueire de terra. E ele saía, metia a mão no seu alforge, na sua bolsa, e saía e jogava a semente, onde ela caía, não tinha o direcionamento certo. E eu me via como um semeador falando da palavra, e eu me desanimava e dizia: Senhor, mas só isso? Só 25% que vai dar certo? Mas como Deus nunca deixa a gente sem resposta, quando eu fui a Mauá da Serra, eu entendi uma coisa. Que em Mauá da Serra, na mesma terra, tem 2 safras no ano. 2 semeaduras e 2 colheitas na mesma terra. Então, se não deu certo numa vez, na outra vez vai dar. Se não funcionou dessa vez, da outra vez vai funcionar. Então tem a colheita de verão, que colhem feijão, milho e soja, e a de inverno, que é o trigo e a aveia. E daí tem os que estavam à beira do caminho, mas também eu entendi lá em Mauá da Serra que os caminhos mudam, pastor Emerson. Eles semeiam, e muito tempo, aonde passam as máquinas, eles deixam um caminho. Na próxima safra, o caminho é do outro lado. Então nada é perdido. E tem tempo que eles não semeiam, eles deixam nascer a aveia que ficou, eles deixam nascer, porque daí, no próximo ano, eles integram tudo aquilo na terra, para que haja adubo, para que a semente a ser plantada, ela tenha bom êxito. E eu aliviei meu coração. Eu falei: quem sabe tem certas terras que não é hora de semear, é hora de deixar crescer o mato, e depois misturar tudo na terra, para depois plantar. Mas a minha função, a sua função, é semear, é jogar a semente, é fazer com que a semente seja lançada. Mas, queridos, a gente já falou sobre salvação, né? Vocês no primeiro dia falou sobre salvação, mas a faceta de Jesus Cristo não é só salvação. Ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, e ele é o rei que vai voltar, e ele é o mesmo Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar nessa palavra a respeito de cura. Mas como assim, pastora? Como é que essa palavra pode nos falar a respeito de cura? Quando o Senhor Jesus começa a explicar essa palavra, ali no livro de Lucas fala assim: e a semente é a palavra de Deus. Repete isso comigo: a semente é a palavra de Deus. Então, querido, a semente não é só de salvação. Toda a palavra de Deus é a semente. Tudo é a semente. Então a palavra de salvação, de cura, de libertação, do rei que vai voltar, é tudo semente. Só precisa saber em qual terra ela vai cair, porque é a mesma semente. Porque a semente é a palavra de Deus, e a palavra é Jesus Cristo. O livro de João diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O próprio Jesus é a semente a ser semeada. E essa noite eu vim jogar um pouco dessa semente na sua terra. Como é que é a sua terra? Como é que ela vai receber essa semente? E diz que a primeira semente caiu à beira do caminho. E incrível que essa história conta nos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, conta a mesma história. E ali começa dizendo a palavra no evangelho de Mateus, que quando aqueles que estão à beira do caminho, eles não compreendem a palavra, e vem Satanás e arrebata. Queridos, você precisa compreender o que é pregado, você precisa compreender o que é falado, você precisa compreender o que é ensinado nesse púlpito. Se você não entendeu, pergunta para o Espírito Santo, pergunta para o pastor depois, pergunta para alguém que te explique, porque você precisa entender a palavra. Porque se você não entender, ela não vai frutificar, porque Satanás vai roubar essa palavra. Por que ele rouba? Porque ele não quer que você se converta e que se salve. Ele não quer que você receba e se cure. Então o importante é entender a palavra. E aqueles que estão à beira do caminho, é aqueles que não têm compromisso, que estão à margem, que vêm na igreja lá de vez em quando, ou diz assim ainda, né? Eu sirvo a Deus, mas eu não preciso da igreja. A igreja, os desigrejados, é moda agora, né? Os desigrejados. Então, esses recebem a palavra, a mesma palavra,
mas eles não compreendem. Satanás vem e rouba e fica infrutífero. Recebe uma palavra de cura, recebe uma ministração, não acontece nada, porque está à beira do caminho, porque alguém chega e fala, isso foi para o tempo de Jesus, isso não funciona mais hoje em dia, cura divina já passou do tempo. Então, essa é aqueles que estão à beira do caminho e perde aquilo que o Senhor, aquilo que foi semeada. E aí diz assim, da mesma forma, os que receberam a semente sobre pedras. Recebeu a semente sobre pedra, mas não tinha raiz funda. Tinha só um pouquinho de terra. E ela logo nasceu. Rapidinho ela nasceu. É semente sobre a palavra e recebeu com prazer, mas não tendo raiz em si, e sobreveio a tribulação e a perseguição por causa da palavra. Queridos, presta atenção. A hora que você vai receber uma palavra, vai vir uma perseguição para você perder ela. Toda palavra que você recebe de cura, de vitória, de salvação, de transformação, Satanás vai levantar uma perseguição para que você desista dela. E quem não tem raiz funda, quem não está alicerçado, quem não conhece a palavra, quem não conhece o Deus que serve, vai dizer, não funciona mesmo. Eu sabia que não ia dar certo para mim. Eu sabia que era brincadeira. Eu sabia que esse trem não funciona, não dá certo. Por quê? Porque não tem raiz. Nós precisamos nos enraizar. O Salmo 92 diz que o justo tem que ser como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele tem mais de raiz do que tem de altura. Ele tem que ser firmado, enraizado, para ele sobreviver. Então, se você não for firmado, enraizado, com raízes fundas, onde você pega os mais puros nutrientes dos pedregais, das águas, você não vai conseguir permanecer quando vier a perseguição, quando vier a luta, quando vier a tribulação, por causa da palavra. Mas diz assim também, que esses ficaram infrutíferos, e os que foram semeados entre espinhos. Entre espinhos. E diz que os que foram semeados entre espinhos, o que aconteceu? Os cuidados desse mundo, os enganos, as riquezas e as ambições, fez com que perdesse a palavra que foi ministrada. Queridos, eu conheci alguém que não tinha raízes fundas e que recebeu, uma pessoa recebeu uma cura. Ela tinha uma tendinite no braço e foi numa reunião na segunda-feira, no 81, e nós oramos e essa pessoa foi curada. E o nome dessa amiga nossa era Marli. E ela foi na casa de uma outra amiga chamada Marli com tendinite no braço. E ela disse assim, as irmãs oraram por mim, eu fui curada. E essa amiga dela disse para ela assim, você foi curada porque você não tem Unimed. Ela ficou muito brava. E voltou para mim e falou, pastor, olha o que a minha amiga me disse. Ela está certíssima. Certíssima. Porque se você tivesse Unimed, ia marcar uma consulta, fazer um raio-x, uma ressonância, tomar remédio, você ia usar todos os seus recursos. E quando não desse certo, ia chegar para Deus e falar, só resta o Senhor. Agora é só o Senhor que pode fazer. Irmãos, isso é alguém que não tem raiz. Isso é alguém que está superficial. Isso é alguém que vai tentar todos os seus recursos primeiro. Então esse é que nasceu sob pedra, recebe a palavra com alegria, numa euforia, e nós os semeadores ficamos, oh meu Deus, agora vai, né? O negócio vai dar certo, fulano vai ser curado, vai receber a cura. Aí parece o salmista no Salmo 42, né? O salmista no Salmo 42 fala assim no versículo 5, ah minha alma, eu ainda louvarei o Senhor. Daí ele para e fala assim, ah minha alma, por que você está abatida? Então, é a sensação que a gente tem, que a pessoa vai melhorar, vai em frente, daqui a pouco ela despenca de novo. Mas diz que tem entre espinhos, que quando começou a crescer, o livro de Lucas fala que ele deu fruto, mas não foi um fruto que vingou. Queridos, lá em Curitiba, a gente, na sexta-feira, de vez em quando, a gente ia na igreja do pastor Cristiano Neto, na Provisão em Vida. Nós não tínhamos culto na sexta e o pastor deixava a gente ir e a gente ia na sexta-feira. E eu ouvi um testemunho
que tinha um casal e que tinha um filho, e esse casal, isso nos anos de 94, 95, esse casal era HIV, soro positivo. E naquela época, um diagnóstico de HIV era um diagnóstico de morte. E aí eles foram piorando, e o marido chegou para a esposa e disse para ela: eu vou embora para a casa dos meus pais para morrer, porque meus pais vão poder cuidar de mim e você não vai, e eu não vou poder cuidar de você, o que vai ser dos nossos filhos? E ele foi embora para o Rio de Janeiro, onde moravam os pais. E ela disse: eu não vou morrer, porque alguém chegou e semeou a palavra no coração dela. E ela recebeu, com alegria, recebeu gostoso, e disse: eu não vou morrer, eu vou e o Senhor Jesus vai fazer uma obra na minha vida. E ela foi para a igreja, irmão, chegou lá, o pastor orou, e ela foi curada de AIDS. E era uma campanha de não sei quantos dias, ela falou: vou fazer a campanha. Quando foi no segundo dia, ela foi desafiada a levar uma oferta. E ela pegou tudo que ela tinha, que era uma joia, e depositou essa joia nos pés do altar e disse assim: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida. E foi embora, já curada, ainda para se restabelecer, para se convalescer. Depois foi melhorando, e quando foi um dia ela conseguiu um empreguinho, mas já tinha um trabalho, já não ia mais morrer de AIDS. Então um dia ela participou de uma promoção da Margarina Doriana e ganhou uma casa. Então ela tinha a saúde, ela tinha uma casa, ela tinha os filhos, e o marido já tinha morrido. Ela era viúva, moça jovem, bonita, saudável agora, com 2 filhos, com uma casa. E um dia ela vai fazer compra no mercado, quando ela chega no caixa, plim, 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 quem está no caixa tal ganhou um gol. Irmãos, era um gol quadrado, mas olha, um gol quadrado 1.8, misericórdia, né? Era tudo de bom. E a mulher então tinha a casa, o carro, o emprego, a saúde, os filhos, juventude, beleza para viver a sua vida. O pastor voltou no outro ano, ela estava lá. Voltou no 3º ano, ela estava lá. Voltou no 4º ano, ela estava lá. Quando voltou no 5º ano, cadê a irmã? Cadê aquela irmã? Aquela irmã morreu de AIDS. Como é que é? Ela era muito bonita, muito jovem, foi curtir a vida e morreu de AIDS. Queridos, entre espinho, deu fruto, mas não permaneceu. O fruto tem que permanecer, o fruto tem que ir em frente, o fruto tem que permanecer para dar outros frutos, meus irmãos. É dentro do fruto que tem a semente, então tem que permanecer. Olha que história que começou tão feia, ficou tão bonita e acabou tão horrorosa, porque alguém estava entre espinhos, porque alguém estava numa situação que não se prevaleceu, que não enraizou, que não levou as coisas do Senhor a sério. Que terra é você? Que terra é você que está recebendo essa noite a palavra de cura? Que terra é você que está recebendo a semente essa noite? Você está na beira do caminho dizendo: isso não vai funcionar? Ou você está no meio de pedra recebendo gostoso, mas amanhã, quando aparecer a primeira dorzinha, o primeiro sintoma, você vai dizer: eu sabia que não ia dar certo? Eu estava um dia ministrando numa igreja e era Santa Ceia. E ali o pastor ministrou que a ceia, o pão, é a cura para o nosso corpo físico. Salmo 103 diz: e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. E nós cremos e levantamos o vinho. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas é Ele que sara todas as nossas enfermidades. É aquelas costas moídas, é aquele pão que cura todas as nossas enfermidades. E foi ministrado sobre isso, e a pessoa participou, e a diaconisa tirando os elementos da ceia. Quando chega na cozinha, eu tô lá para tomar uma água, e ela fala para outra diaconisa assim: tem um Dorflex, a minha cabeça está arrebentando. Eu falei: pelo amor de Deus, o que é isso? Você não acabou de receber a cura, infeliz? Ai, pastora, me perdoa. Eu falei: eu não tenho que te perdoar, você tem que segurar a bênção. Segura a palavra. O Senhor diz que aquele que não discerne o corpo de Cristo come a ceia para condenação. Irmãos, o corpo de Cristo é para nos dar saúde,
Saúde, presta atenção, aquelas costas moídas de Jesus é para nos dar saúde, é direito, é um benefício conquistado, é direito nosso, é ter saúde, porque Jesus Cristo nos dá saúde. Ô pastora, mas nós não podemos nunca ficar doente. Ficar sim, ser não, certo? Ficar doente sim, ser doente não. Tem que achar a causa, tem que matar a causa, tem que sarar, porque ficar doente nós somos sujeitos, mas viver permanentemente doente, viver arrastando, viver capengando, viver ministrando miséria, pobreza, doença, irmãos, isso não é papel de cristão. E diz que ela caiu em boa terra, a semente caiu em boa terra. Alguém está doente, e você chega lá e ministra uma palavra de cura. Irmãos, eu não entendo a cura divina, eu não entendo a unção com óleo, não entendo, porque a palavra não explica, ela só me manda orar, só me manda impor as mãos, e ela me manda ungir, não diz que é o óleo que cura, ela diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Eu não sei para que eu óleo, mas eu unjo porque o Senhor manda. É mistério, alguma coisa que o Senhor não revelou ainda, mas eu faço porque eu obedeço. Irmãos, tem cura automática, tem cura que é milagre, acontece na hora. Tem cura, irmão, tem gente que tem dom de cura que é usado para curar uma única coisa. Eu vi um pastor, o pastor Lucas de Portugal, da primeira igreja de Curitiba, que ele orava para o surdo e o surdo ouvia na hora, mas era só, se ele orasse com uma dor de cabeça não sarava, porque diz no plural, dons de curar, e ele era usado. Às vezes você precisa de persistência para ser curado, às vezes você precisa insistir. Conheci um senhor empresário, que alguém levou ele para a igreja com uma depressão, num estado terrível de depressão, com síndrome de pânico, e ele contou que Deus levou 3 anos para curar ele, irmãos, 3 anos, e ele nunca desistiu. Cada dia que ele ia ao culto ele melhorava um pouco. Demorou 3 anos, mas ele não encerrou essa história triste assim. Ele falou, nesses 3 anos o Senhor sarou meu casamento, sarou o relacionamento com os meus filhos, o Senhor endireitou minha empresa, consertou minha vida financeira, me ensinou uma vida espiritual, me ensinou como ser patrão, que ele era o empresário. Eu prosperei não sei quantas vezes a minha empresa, e depois que eu estava convertido, o Senhor me curou por completo. Olha, queridos, olha, Senhor, olha o que é. Então, o que você precisa entender é que a cura vem, e só vem através de Jesus. Eu sou o Senhor que te sara, Jesus Cristo que te dá saúde. Irmão, se remédio sarasse, o nome dele seria curédio, sarédio, não remédio. Remédio remedeia, remédio não cura. Glória a Deus pelos remédios, principalmente pelos analgésicos. Glória a Deus pela vida dos médicos. Nós temos uma lá na nossa igreja. Glória a Deus por tudo isso. Mas a cura só vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não vem de outra forma. Então, querido, você recebeu a palavra, vai para casa, está doendo, está incomodando, está do mesmo jeito, profetiza, profetiza, tá, não mudou nada, profetiza, estou curado, daqui a pouco você melhora 30%. E você começa a dizer, Senhor, obrigado pelos 30. Obrigado, Senhor, pelos 30. Mas me dá 40. Eu preciso 40%. E você vai, profetiza, vale dos ossos secos. Não levantou um exército. Veio primeiro um reboliço, um verdadeiro filme de horror, de terror. Osso procurando osso. Juntou todas as caveirinhas, os esqueletos. E depois que veio o nervo. Uma percentagem, e depois que veio carne, outro percentual, e depois que veio pele, e estava tudo morto ainda, era um bando de defunto. Irmãos, profetiza,
Olha para a enfermidade, olha para o negócio doente, manda embora. Fala, eu te amaldiçoo. Você tem que secar que nem aquela figueira. Eu te resisto, porque resistirei o diabo, ele fugirá de nós. Resiste, resiste, resiste. E fala, Senhor, obrigado pelos 30, mas eu quero 40. Obrigado pelos 40, eu quero 50. Obrigado pelos 50, eu quero 60. E não para, queridos, até chegar no 100%. Até chegar no 100% e você dizer, agora eu estou curado. Esse homem levou 3 anos, mas isso não quer dizer que você vai levar 3 anos. Isso não quer dizer. Quer dizer que cada coisa é uma coisa, tem seu tempo. Tem gente que é curado milagrosamente na hora, porque Deus tem um propósito. Deixa eu te contar um segredo. A semente na terra não morre. Não morre. Queridos, eu tenho um quintal lá em Mauá da Serra. Eu nunca plantei um pé de espinafre naquela terra. Nunca. Mas tem época que aquilo está a coisa mais maravilhosa. Enche de espinafre. E a gente arranca espinafre, faz bolinho de espinafre, faz não sei o que de espinafre, dá espinafre para o vizinho, joga para a galinha, faz de tudo quanto é coisa com o espinafre. O espinafre some. A salsinha some. A camomila some. A erva doce some. Chega no inverno, aquele terreno está subindo poeira, está rachando o chão. Está a coisa mais horrível. Mas de repente, eu acho que a semente começa a cantar aquela canção assim. Ao cheiro das águas brotará. E elas acordam. Irmãos, elas acordam. Que de repente você olha lá, tem uma folhinha de espinafre, tem um pezinho de camomila, tem uma erva doce, coisa mais linda, aparecendo ali. Quem que falou para aquela semente acorda? Quem que falou para ela está na hora de brotar? Quem que disse isso para todas aquelas sementes que se encontram lá no meu quintal? Queridos, a semente plantada no seu coração, ela tem a hora de brotar, ela sabe. O Senhor vai dizer para ela, acorda, acorda, mas cultiva a terra. Cultiva a terra, limpa essa terra, joga uma água de vez em quando, prepara a terra para que essa semente cresça. Queridos, todos os milagres que o Senhor faz, Ele dá a oportunidade da gente ajudar Ele não precisa, mas todo milagre, Ele dá a oportunidade da gente trabalhar junto com Ele. Então, fala para o Senhor, o que é que eu tenho que fazer, Senhor, para receber essa cura? O que é que eu tenho que transformar? O que é que eu tenho que mudar? Às vezes, querido, é uma maneira de ver as coisas. Às vezes, é simplesmente um olhar diferente. Às vezes, é uma atitude diferente. É o que basta para você sarar. Eu tenho uma sobrinha neta, olha que palavrão, né? Sobrinha neta. E ela tinha uma faringite que nunca sarava, tomava remédio a cada mês, estava aqui no alergologista em Arapongas. Mas quando foi um dia, a mãe dela não tinha o dinheiro da consulta, e a menina ruim, que nem respirava, só tossia. Então levou num farmacêutico lá em Apucarana, e ele disse para ela assim, corta o leite. E a menina sarou da faringite, gente. Parou de tomar leite, sarou, nunca mais teve. Corta o leite e derivados. Sarou. Não tem mais nada. A faringite foi embora. Era só uma atitude, queridos. Só que o que acontecia? A mãe daquela criança não sabia disso. Precisou de alguém jogar a semente. Precisou alguém semear no coração dela. Corta o leite. Eu estou semeando na sua vida hoje. Eu estou semeando a cura na sua vida hoje. A cura que você precisa é hoje que você recebe. A cura que você precisa, eu vim dizer para você que é direito seu. Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário. E diz a palavra, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não ficou nenhuma que Ele não pudesse levar. Não ficou nenhuma que Ele não pudesse curar. Todas as enfermidades, Jesus Cristo lá na cruz do Calvário exterminou, levou. Então aqui está na sua vida, na minha vida, é ilegal, não pode permanecer.
A semente está lançada. Que terra que é seu coração? Que terra que é? Queridos, não vale a pena estar à beira do caminho. Não vale a pena. Não vale a pena estar no meio de pedras e ter raízes rasas, pouca terra. Não vale a pena no meio de espinho. No meio de espinho ainda gera esperança. Começa a crescer, começa a dar fruto. Eu tinha um pé de chuchu plantado numa cerca, e a cerca tinha uma tela. E o chuchuzinho nasceu no meio do vãozinho da tela e cresceu. Ô judiação. Cresceu com a tela dentro dele. Para pegar o chuchu teve que destruir ele, porque ele foi crescendo e foi engolindo a tela e foi ficando defeituoso, doente, por causa do lugar onde ele estava. Não era o lugar apropriado para ele. E você, meu querido? Essa cura que você precisa, essa cura que o Senhor tem para a sua vida hoje, que terra que está aí? Como é que está a terra do seu coração? Ah, pastora, mas para receber a cura precisa de fé? Eu não sei. Para receber a cura precisa de muita fé? Eu não sei. Eu vi Jesus ressuscitando um menino sem ninguém ter fé nenhuma. Eu só sei que foram atrás dele. Eu sei que foram atrás dele para receber a cura. Mas como que é feito, eu não sei. Uma teve fé suficiente que era só tocar e seria curado. Outro teve que muitas vezes buscar. Mas a única coisa que nós sabemos é que Jesus é quem cura. E nessa noite Ele está aqui, porque Ele é a palavra, Ele é a semente, lançada no seu coração. Deixa ela germinar. Deixa ela germinar. E se não é o tempo dela germinar ainda, ela está quietinha lá na terra, ela vai acordar. Ela vai acordar. Mas não desista. Não desista. Diga para você todos os dias: eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou saudável. Tudo isso tem base bíblica para você falar. Eu sou amado. Quem que não é amado? Porque Jesus Cristo veio por causa do amor de Deus pela nossa vida. Eu sou abençoado. O livro de Efésios diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Eu sou feliz porque aquele que confia no Senhor é feliz. Eu sou saudável porque Jesus Cristo que me dá saúde. Prontos, meus queridos? Quem somos nós? Quem somos nós? Para viver capengando por aí, curtindo doença, enchendo os postinhos de saúde do bairro, ou os mais afortunados, sobrecarregando a Unimed? Não, queridos. É Jesus que é a nossa solução. Ele que é a nossa saída. Eu te convido a se colocar em pé, Senhor Jesus. E desafio você que tem uma enfermidade ou uma doença e quer ser ungido pela última vez. Pela última. Se você fala, não vai funcionar, então não vem. Por favor. Aleluia, 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 aleluia. Então vai acontecer coisas tremendas, o pastor está falando, e eu creio na palavra do profeta. E o Senhor disse que é para orar por percentagens, é para orar por casamentos que estão feridos, que estão machucados. Então eu quero que você venha aqui para frente e que você venha na certeza, é a última vez que eu estou apresentando esse problema. É a última vez, porque eu nunca mais vou precisar. É a última vez. Queridos, eu recebi esse desafio há 34 anos atrás. Eu tinha uma amidalite repetitiva. Toda quinta eu tomava uma benzetacil. Ai, quinta-feira. Toda quinta uma benzetacil. Eu aceitei a Jesus e um dia fui no centro evangelístico e o pastor estava pregando e disse: vem para frente. Quem quer ser ungido pela última vez? Eu cheguei lá. Eu voltei para o trabalho, parece que eu tinha um gato na minha garganta, arranhando. E eu fui cuspindo. No final do dia, eu tinha um cesto cheio com 2 rolos de papel higiênico.
E as minhas amígdalas tinham metade do tamanho. No outro dia eu saí, tomei chuva, falei, meu Deus, amanhã eu não vou conseguir trabalhar, tomei chuva. O Espírito Santo falou, você está curada? E eu estava curada. Irmãos, passados uns 4 anos, eu contei essa história para o incrédulo. Ele falou, no outro dia, minha amígdala amanheceu coberta de placa de pus. Coberta! E eu cheguei no médico, o médico falou assim, o que a senhora precisa? Eu falei, uma benzetacil. Ele falou, capaz, a gente não usa mais esses métodos. Eu bati no braço dele e falei, espera um pouquinho. Quando eu abri a boca, ele falou, 2! 2 benzetacil. Aí eu falei, Satanás, você já está morto. É só um pouquinho do veneno da serpente que ficou e tem que ir embora. Em nome de Jesus, tem que ir embora. Eu fui curada. 34 anos, meus irmãos. O Senhor me curou da amidalite.